Este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande satisfação estar de volta. O nosso curso é Doutrinas Bíblicas. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 7, que tem como tema a doutrina da salvação. Nós vamos ler aqui os objetivos que temos ao ministrar essa aula. Ao final dela, você deverá ser capaz de, primeiro, definir a natureza da salvação em 3 fases distintas. Segundo, explicar o significado de arrependimento, fé e conversão como elementos operantes na salvação. Terceiro, explicar a diferença entre predestinação e fatalismo como contexto da doutrina da salvação. Quarto, indicar 2 provas de que é possível o crente perder a sua salvação. Esses são os nossos objetivos, e você se lembra que na aula de número 5 falamos a respeito da antropologia. Essa palavra ela é oriunda de 2 termos provenientes da língua grega. Antropo, homem, logia, estudo. A antropologia, então, é um estudo a respeito do homem. Antropologia bíblica é uma análise, uma reflexão a respeito desse homem do ponto de vista da Bíblia Sagrada. Na lição de número 6, estudamos sobre a doutrina do pecado, também chamada amartiologia. E conhecer a doutrina do pecado é fundamental porque ela se constitui numa espécie de espinha dorsal da teologia bíblica. Hoje nós vamos estudar doutrina da salvação. Nós vamos iniciar fazendo algumas colocações. Em primeiro lugar, a salvação procede de Deus e não do homem. Foi Deus quem elaborou um plano de redenção para este homem. Ele estava irremediavelmente perdido e por sua própria conta, esse problema não poderia ser resolvido. Então Deus elaborou um plano e neste plano o seu filho deveria vir ao mundo como homem, limitado a todas as paixões e sentimentos do homem, e aqui morrer na cruz do Calvário pelos pecados da humanidade. A salvação foi uma iniciativa tomada por Deus. Lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava morrendo por nós. Aliás, quando ele deu o último brado dizendo tudo está consumado, o texto diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O templo ele tinha 3 divisões, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O lugar santo e o santo dos santos era separado por um véu. Apenas o sumo sacerdote entrava no lugar, no santo dos santos, apenas ele uma vez por ano. Mas o véu rasgou-se de alto a baixo, indicando que todos nós agora temos acesso ao santo dos santos, ao lugar sagrado. E o texto é claro em dizer que o véu rasgou-se de alto a baixo, indicando que foi Deus quem operou esta grande salvação que o homem pode usufruir. O véu do templo, ele não rasgou de baixo para cima, mas ele rasgou de cima para baixo, indicando que a nossa salvação procede de Deus e não do homem. Em segundo lugar, somente Jesus pode salvar o homem. Esse plano, nesse sentido, ele é exclusivista. Só existe uma maneira através da qual o homem pode se salvar. Não existe uma outra forma, apenas uma. O homem só pode se salvar através de Jesus Cristo. Ele disse em João capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Jesus, sempre que se referiu a este assunto, ele utilizou o pronome definido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. Ele jamais utilizou um pronome indefinido. O que ele queria com isso é indicar que só existe um meio para o homem se salvar. E este é através dele próprio. O homem só pode se salvar por intermédio de Jesus Cristo. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz o seguinte, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta é a missão de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para resgatar, para restaurar vidas. E o meio é ele próprio, o único meio de salvação e de redenção para o homem. Em terceiro lugar, a salvação é obtida por intermédio da graça de Deus e não por obras humanas. Eu quero ler com você um texto que está em Efésios capítulo 2, versículos
8 e 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O texto é muito claro. A salvação é um ato gratuito de Deus. Ele, no seu amor, misericórdia e bondade, movido por sua graça, resolveu resgatar este homem perdido. E então enviou seu Filho Jesus Cristo para vir a este mundo a assumir todas as limitações da humanidade, sentir todas as coisas que nós sentimos, ser tentado à nossa semelhança. Contudo, o livro de Hebreus diz que ele permaneceu sem pecado e por isso ele é o nosso sumo sacerdote eterno. E por exclusiva graça de Deus, crendo no sacrifício feito na cruz do Calvário, o homem pode ser salvo. Em quarto lugar, a salvação abrange espírito, alma e corpo do homem. Isto é, a salvação envolve o ser humano como um ser pleno, como um ser total. Ocorre uma mudança radical no espírito do homem, no corpo do homem, na alma do homem, porque a salvação é uma obra poderosa produzida pelo Espírito do Senhor na vida do ser humano. É por isso que Jesus respondeu a Nicodemos. Ele tinha vindo à noite falar com Jesus e então Jesus lhe respondeu dizendo: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Jesus estava dizendo de algo completo, algo pleno. É claro, o homem sendo velho não poderia voltar ao ventre materno e nascer outra vez, mas através do mistério, do milagre da salvação, esse homem é renovado, esse homem é transformado, esse homem é nascido outra vez. Em quinto lugar, a salvação tem um alcance eterno. Ela abrange o passado, o presente e o futuro da vida do homem. No que diz respeito ao passado, a ênfase está na justificação. Os nossos pecados são perdoados e nós somos tornados justos. No que diz respeito ao presente, a palavra-chave é santificação. Santificação significa separação e dedicação ao Senhor. E no que diz respeito ao futuro, a palavra-chave é glorificação. E aí nós temos uma série de versículos, você pode conferir aí na sua casa, se tem uma Bíblia, os versículos 1 que está em Romanos capítulo 5, versículo 1, que fala da justificação. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 e 23, que fala da nossa santificação, que nós devemos manter todo o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis até a volta do Senhor. E a respeito da nossa glorificação, Colossenses capítulo 3, versículo 4. Em sexto lugar, o descuido da salvação trará males terríveis. Todo o sofrimento do homem está conectado ao pecado praticado no Éden e à presença de Satanás nesse mundo, pressionando o homem para que ele pratique aquilo que é ruim, para que ele pratique aquelas coisas que são erradas e que trarão consequências danosas para quem pratica e para aquelas pessoas que estão à sua volta. Em sétimo lugar, a salvação nos vem por intermédio da fé em Jesus Cristo. Nós já lemos aqui Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. O homem recebe a salvação quando se arrepende dos seus pecados e pela fé entende que o sacrifício feito lá no Calvário é poderoso para redimi-lo, para resgatá-lo, para perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Em oitavo lugar, a Trindade Divina coopera com o pecador na sua salvação. A Trindade opera conjuntamente. Deus Pai enviou seu Filho Jesus Cristo para que ele morresse na cruz do Calvário em nosso lugar. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é quem aplica essa palavra ao nosso coração. João disse que o Espírito convence o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Ele é quem opera a obra de regeneração na vida do ser humano. Logo, a Trindade opera de uma forma harmoniosa e conjunta na salvação da humanidade. O texto de número 2 da nossa aula tem como título Elementos operantes na salvação.
Quais são os elementos presentes no ato de Deus em salvar o ser humano? Em primeiro lugar, arrependimento. A palavra arrependimento significa mudança. Esta é uma obra operada pelo Espírito Santo na vida do homem. É claro que o Espírito Santo não pode violar a vontade humana. O homem terá que inclinar a sua vontade em direção a Deus. E então o Espírito do Senhor o convence do pecado, da justiça e do juízo, e há uma mudança de conduta, uma mudança de mente. Há uma mudança na forma do homem ver-se a si mesmo, ver ao seu próximo e ver a Deus. Arrependimento significa, então, mudança de direção. O homem está trilhando um determinado caminho e de repente ele cai em si e toma uma outra direção radicalmente diferente daquela que ele estava trilhando. O segundo elemento da salvação é a fé. A fé, ela produz o arrependimento. Quando eu creio no sacrifício de Jesus, quando eu miro a minha própria vida à luz do sacrifício feito e da palavra, e creio na palavra, então ocorre essa mudança na minha vida íntima. Eu me arrependo dos meus pecados. A fé é que alavanca o arrependimento e alavanca a salvação. De fato, nós poderíamos reduzir todas as condições para a salvação a arrependimento e a fé. Esses dois elementos são essenciais para que o homem possa ser salvo. A fé significa crer de todo o nosso coração que o que está registrado na Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e que o plano da redenção, por sua vez, foi um plano concebido e executado por obra do Senhor, por obra de Deus. O Espírito do Senhor, ele é quem aplica o plano elaborado por Deus, através do qual o homem pode se salvar. O terceiro elemento incluído na salvação é a conversão. A palavra já diz tudo. Converter-se é estar indo numa determinada direção e, de repente, tomar a direção radicalmente contrária. Eu estou indo para essa direção e então volto-me de uma forma completa, total, para uma direção contrária. É isso que ocorre com o homem quando ele alcança a salvação. Ele converte-se. Ele está caminhando numa determinada direção e então muda radicalmente. Falando em termos práticos, a conversão envolve duas coisas. Primeiro, o ato do homem virar as costas para o seu próprio eu e para o pecado. E, em segundo lugar, envolve o ato do homem de crer em Deus e voltar a sua vida para Ele. O quarto elemento envolvido na salvação é a justificação. O homem estava irremediavelmente condenado por causa dos seus próprios atos, por causa da sua condição de homem pecador. Então Deus, enviando o seu Filho ao mundo, ele cancelou essa dívida humana. Falando em termos mais rudes, vamos dizer que o homem tinha uma dívida impagável com Deus. E ele então cancelou essa dívida, rasgou essa nota promissória que o homem tinha com o Senhor, declarando-o um ser justo. Nós fomos justificados. Romanos capítulo 3, versículos 24 e 26, nos diz o seguinte, acompanhe comigo essa leitura. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. O homem não é justo intrinsecamente, em si mesmo, mas ele é declarado justo porque um ser absolutamente justo o justificou. O texto de número 3 da nossa aula continua o assunto sobre os elementos operantes na salvação. E nós temos aí 3 elementos. Primeiro, regeneração. Segundo, adoção. Terceiro, santificação. A regeneração
é o ato do homem nascer outra vez. Era disso que Jesus estava falando a Nicodemos, embora ele não estivesse entendendo. O homem nasce outra vez através da água e através do Espírito. E eu quero ler com você Tito capítulo 3, versículo 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem regenera o homem é o Espírito Santo. Isso não ocorre por mérito humano, mas ele, através do seu lavar regenerador e através da misericórdia de Deus, é claro, ele faz com que o homem nasça outra vez. É disso que o apóstolo Paulo estava falando quando afirmou: estou crucificado com Cristo e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O homem pode nascer outra vez. Ele pode ser regenerado, isto é, gerado outra vez por intermédio da ação do Espírito Santo. Nós temos também como elemento operante na salvação a adoção. O homem estava separado de Deus, mas através do arrependimento, através da fé, através do ato da conversão, este homem é adotado como filho de Deus. Nós entendemos muito bem os processos de adoções que circulam no nosso meio. Famílias pegam uma criança que não nasceu originalmente, não são filhos deles no sentido genético, mas recorrem à justiça, à lei, e então tornam essas crianças que não nasceram deles seus filhos no aspecto legal. É isso que ocorre na salvação. As pessoas que não eram filhos tornam-se filhos de Deus por adoção. É o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 4, que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que viviam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós fomos adotados na família divina. E eu gostaria de ler com você Romanos capítulo 8, versículos 15 até o versículo de número 17. Acompanhe comigo essa leitura. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Esse texto é muito claro. Nós fomos adotados pelo Senhor e agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também reinaremos. Além de regeneração, adoção, a santificação é um dos elementos vitais, como elemento operante na salvação. Nós vemos a santificação sob dois prismas. Em primeiro lugar, existe a santificação posicional, que ocorre no momento em que o homem é salvo. No momento em que ele se arrepende dos seus pecados e, pela fé, aceita o sacrifício feito lá na cruz do Calvário, ele é declarado posicionalmente santo. E é por isso que Paulo escreve as suas epístolas e diz aos santos que estão na igreja da cidade tal e tal. Ele estava se referindo àquelas pessoas posicionalmente santificadas. Existe também a santificação progressiva, que deve acontecer na nossa vida ao longo da nossa existência. Esta santificação progressiva traz consigo duas palavras-chave. Primeiro, separação, isto é, separação de tudo aquilo que é contra a natureza santa de Deus. Tudo aquilo que aborrece ao Senhor, que entristece o seu espírito, o homem procura evitar. A palavra separação ela é chave. A segunda é dedicação. O homem separa-se das coisas do mundo que são conflitantes com a natureza divina e o outro passo, ele dedica a sua vida ao Senhor.
separação e dedicação definem muito bem a palavra santificação progressiva. Aquele que é santo, santifique-se ainda. O texto de número 4 da nossa aula tem como título a predestinação. Nós cremos na predestinação, não no sentido calvinista do termo. Quando nós falamos de predestinação, estamos falando daquelas coisas que foram pré-ordenadas por Deus. Por exemplo, existem coisas que, como seres humanos, nós não escolhemos. Não escolhemos o nome que temos, a família na qual nascemos. Todos nós passamos por todas as fases do desenvolvimento humano. São coisas pré-ordenadas por Deus. Mas existem aquelas outras que estão situadas no livre-arbítrio humano. São coisas que nós escolhemos a respeito delas. Por exemplo, a salvação. Lá no Éden, o homem tinha a opção de viver em obediência a Deus ou então comer do fruto daquela árvore plantada na região central do jardim. Deus o havia orientado para que não comesse do fruto, mas se ele quisesse, poderia fazê-lo, como assim fez. Isso significa que o homem tem livre-arbítrio, ele é um ser moral, que sabe discernir entre o certo e o errado e é livre para tomar decisões, ainda que elas sejam decisões erradas. Deus criou o homem com essa capacidade de escolher. O homem é um ser livre. Nós cremos na predestinação no sentido de que Deus pré-ordenou uma única maneira através da qual o homem pode se salvar. Contudo, esse homem pode aceitar a salvação ou não. É isso que percebemos ao longo da Bíblia. Por exemplo, Caim se sentia preterido em relação ao irmão. Então Deus lhe disse: olha, Caim, se você agir de uma maneira correta, haverá também aceitação para ti. Mas, se você não agir, o pecado jaz à porta. Temos diversas passagens. Todas as bênçãos na palavra de Deus estão sempre condicionadas por um se. Se obedecerdes aos meus mandamentos, se orardes, se temerdes ao Senhor. Inclusive a chamada para ser discípulo, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim. Esse alguém envolve as pessoas no mundo inteiro. E também a salvação inclui a vontade. Se alguém quiser vir após mim. É só se o homem quiser. Se ele inclinar a sua vontade para o Senhor, aí o Espírito de Deus entra na sua vida e ele é regenerado, ele é redimido, ele é justificado, ele é salvo. Não cremos na predestinação no sentido fatalista, porque ela faz de Deus um ser determinista, que determinou tudo. Isso exclui a responsabilidade do homem. Se tudo está determinado para a minha vida, logo eu não sou responsável pelos atos que pratico. E ela faz de Deus também um ser parcial que faz acepção de pessoas, que escolheu um grupinho para se salvar e um outro grupo maior para se perder. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Todos os textos relacionados à salvação mostram que a salvação é para todos aqueles que crerem. O texto de número 5 da nossa aula tem como título: é possível perder a salvação? A resposta é sim. Muitos textos da Bíblia indicam isso. Assim como o homem tem livre-arbítrio para escolher entre a perdição ou a salvação, ele também tem livre-arbítrio para permanecer na salvação ou não. A salvação é um processo dinâmico, permanente, que abrange toda a história da nossa vida. O Senhor, falando a Daniel, ele disse: quanto a você, Daniel, persevera, vá até o fim. No livro do Apocalipse, nós temos a expressão: aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é para aquelas pessoas que permanecerem fiéis até o fim. Temos diversas passagens bíblicas. Por exemplo, você pode ler João capítulo 15, versículo 6, Colossenses 1 e 23, 1 Coríntios 15 e 2, Hebreus 3 e 14, Hebreus 10 e 38, 1 João 1 e 7. São versículos que mostram que nós adquirimos a salvação, mas que se não vigiarmos, se não ficarmos dentro do plano, da vontade de Deus, obedecendo aquelas condições para a salvação, nós a perderemos.
A Bíblia conta a história, por exemplo, de homens como Saul, um homem escolhido por Deus, que profetizava, inclusive, e estava conduzindo a nação de Israel para um bom termo, sendo um homem abençoado, mas de repente saiu pela vertente, desviou-se, e o Espírito de Deus saiu da sua vida. E o texto diz que um espírito maligno apossou-se daquele homem, e daquele dia em diante só coisas ruins advieram a vida de Saul. Salomão, um outro homem que recebeu sabedoria de Deus, obedeceu ao Senhor no princípio do seu reinado, mas desviou-se, construindo altares para deuses pagãos em Israel. E nós não estamos aqui questionando a salvação de Salomão. Esse não é o tema, não é a questão, mas é para mostrar que o homem precisa permanecer dentro do plano, dentro da vontade do Senhor, para que ele seja realmente salvo. Existe também o exemplo clássico de Judas Iscariotes, era um dos 12. Naquela missão de expelir demônios, curar os enfermos e evangelizar, ele estava ali, mas ele não permaneceu fiel, tornando-se o traidor do Filho de Deus. A salvação é um grande patrimônio, um grande bem que nós devemos cuidar dele. Estamos chegando ao final da nossa aula, esperamos que Deus tenha abençoado a sua vida durante esta exposição. Queremos contar com você para o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.